família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui, né, de Paracambi, antes de mais nada, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal de pré-jogo, porque hoje tem Vasco, graças a Deus acabou essa bendita data FIFA, que a gente fica ocioso ali, vendo essa seleção aí fake aí do Brasil, né? Hoje, dia 1º de abril, dia da mentira. Olha aí, ó. A 777 voltou a tomar o poder da SAF vascaína. Mentira, gente, mentira. Bate na madeira, ó. Que é brincadeirinha. Vamos falar de Vasco. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vamos falar de muitos assuntos relacionados a Vasco da Gama, porque hoje tem Vasco, hoje tem Curitiba e Vasco lá no Couto Pereira, mas antes de mais nada, peço a vocês aí o joinha, o like, peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis, que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube, e eu serei muito grato a vocês, por ser vocês eu não sou nada, eu não sou ninguém, gravando com essa camisa aqui que eu costumo gravar o quadro Jogos da Minha Vida, que vai ao ar todo sábado, né, gente? Acho que essa camisa dá sorte. Eu assistindo com ela em casa, ela dá sorte, né? Quadro Jogos da Minha Vida, que excepcionalmente essa semana vai ao ar no domingo, tá? Porque sábado tem jogo do Vasco. Tem Vasco, Botafogo e São Januário às 21 horas. Talvez eu venha até com uma live, tá, gente? Talvez aí, ó, a primeira live do canal pode ser no clássico Vasco e Botafogo. Ainda vou ver as condições. É um horário bom para fazer. Eu vou ter tranquilidade. Se eu tiver que sair de casa, eu saio mais cedo. Não gravo vídeo de pré-jogo. Não vou gravar vídeo de pré-jogo, tá? Venho com a live aí com 1 hora antes, 1 hora de antecedência. A gente vai batendo papo, vai assistindo o jogo juntos, né? Claro que eu não vou mostrar a imagem do jogo, porque eu não posso, porque senão a live cai. Mas, enfim, a gente vai trocando uma ideia do que estiver acontecendo no jogo. A gente fica até depois do jogo e finaliza, não precisa vídeo de pré-jogo, de pós-jogo, nem de nada, né? Então, vamos falar de Vasco, gente. Hoje tem Vasco, né? Antes de mais nada, quero falar aí que tem a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa hoje com 2, 4, 6 jogos, tá? Tem jogos aí às 19h30, tem 2 jogos, o Botafogo pega o Mirassol no Engenhão, jogo dos desesperados aí. O Botafogo aí que está abre a zona de rebaixamento na 17ª posição e o Mirassol vem logo abaixo em 18º, os dois com 6 pontos, com a corda no pescoço. Botafogo numa situação periclitante aí, com essa SAF abençoada aí do Texto, né, cara? É o Texto que vem falando que o Botafogo não é Vasco e realmente não é Vasco, né? Ainda bem, graças a Deus, que o Botafogo não é Vasco, né, Texto? Por mais que eu tenha um respeito muito grande pelo Botafogo, são co-irmãos, né? As torcidas se dão bem até um determinado ponto, mas enfim. Mas eu posso dizer que, graças a Deus, o Botafogo não é Vasco, porque se o Vasco fosse o Botafogo, a gente já tinha fechado as portas há muito tempo, né? Se o Vasco não vai na contramão do que o Botafogo está indo, o Vasco já tinha encerrado as suas atividades há muito tempo com aquela 777, que o Textor falou que foi uma temeridade, o Pedrinho ter tirado a 777 do comando, né, da SAF do Vasco da Gama. Ele criticou pra cacete, falou que causava uma insegurança econômica muito grande nos clubes aqui no Brasil, que ninguém do exterior iria confiar em investir em algum clube, porque eu não ia confiar na nossa justiça. Porra, tu tá de sacanagem, né, Texas? Tu só pode estar de brincadeira. O que você tá fazendo com o Botafogo, tá querendo pedir mais 25 milhões de dólares emprestado aí com essas duas financeiras aí, tem a Hilton Capital, tem a outra financeira lá também, que você não vai conseguir pagar 700% de juros do empréstimo. Já pegou um de 25, vai pegar outro de 25, 50. Uma dívida que vai ser impagável daqui a um período de 6 meses, aí já vai ficar praticamente impagável. Vai ter que
diluir isso em ações da SAF do Botafogo para essas empresas aí. Só Deus sabe o que essas empresas vão fazer com o Botafogo depois. Cara, coisa de maluco, cara. É o futuro meio. É o futuro meio, não. É o futuro nebuloso e sombrio pro Botafogo aí que eu tô vislumbrando, tá, cara? Infelizmente. Aí teremos também às 19h30 Internacional e São Paulo, lá no Gigante da Beira-Rio, né? Bahia e Atlético Paranaense são jogos das 20 horas. Bahia e Atlético Paranaense na Fonte Nova. E o Cruzeiro pega o Vitória no Mineirão. Às 20h30 é a nossa vez. O Curitiba, né, nos recebe lá, recebe o Vasco da Gama no Couto Pereira. E a primeira fase aí da 9ª rodada encerra com o Fluminense pegando o Corinthians no Maracanã às 21h30. Eu não consigo entender, cara. Por que a CBF faz isso? Ó, jogo às 19h30, às 20 horas e às 20h30. Pra quê? Porra, intervalo de meia hora de uma partida para outra. Por que não coloca metade dos jogos para as 20h30 e metade dos jogos para 21h30, ou metade para as 19h30 e metade para as 21h30? Porque, cara, não tem coerência esse negócio, esse intervalo de meia hora, cara. Tu não vai conseguir assistir 2 jogos, 3 jogos ao mesmo tempo, no intervalo de meia hora. Então, eu não entendo porque que eles fazem isso, cara. Olha, amanhã temos Santos e Remo, os jogos das 19 horas de amanhã, tá? Santos e Remo. Na Vila Belmiro, a Chapecoense pega o Atlético Mineiro na Arena Condá. O Palmeiras, aí jogos das 21h30, o Palmeiras pega o Grêmio, recebe o Grêmio no Allianz Parque. E o Bragantino pega o Urubu lá em Bragança Paulista também, às 21h30. Olha, atenção aí para esses jogos aqui, ó. Inter e São Paulo, tá? O Inter aí, o Vasco, né? A posição do Vasco da tabela primeiro. O Vasco tá na 9ª posição com 11 pontos, né? O Inter, ele tá na 11ª, 12ª posição com 8. Se ganhar, vai a 11. Então, a gente tem que dar aí uma secada no Internacional, que pega o São Paulo. O São Paulo, ele tá no G4, tá em terceiro com 16. O empatezinho ali tá maneiro, tá? Agora, Bahia e Atlético Paranaense. O Bahia tá com 14 pontos, né? O Atlético Paranaense, ele tá... Deixa eu ver aqui, gente. Cadê o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense está lá no G4, tá na 2ª posição com 16 pontos. Eu vou botar a tabela aí para vocês. Palmeiras é o primeiro com 19. O Atlético Paranaense é o segundo com 16 pontos. Vocês vão ver que o campeonato tá bem embolado, cara. Tá bem embolado. Então o Atlético Paranaense joga hoje contra o Bahia, né? Se empatar aí Bahia e Atlético Paranaense também não seria ruim. O São Paulo em terceiro com 16 pontos pega o Inter, né? O Flu-C vai pegar o Corinthians no Maracanã, é o quarto aí com 16 pontos. Aí depois vem o Urubu em quinto com 14. O Bahia vem em sexto com 14 também. O Bahia aí também, se empatar com o Atlético Paranaense, não é nada demais, porque se o Vasco vencer, ele chega a 14 e encosta no Bahia. O Coxa, é disputa direta aqui, Vasco e Curitiba, tá, cara? Disputa de posição. O Coxa vem na 7ª posição com 13 pontos. O Vasco está em 9º com 11. Se ganhar, já passa o Curitiba. O Grêmio tá na... Eita! 4, 5, 6, 7, 8. O Grêmio tá na 8ª posição com 11. Se o Vasco vencer, também passa o Grêmio. O Grêmio vai pegar quem? O Grêmio vai pegar o Palmeiras fora de casa. Torcer por uma vitória do Palmeiras, né? Que se o Palmeiras ganhar, o Vasco ganha mais uma posição. O Vasco vem em 9º com 11. O Vitória vem em 10º com 10 pontos. O Vitória vai pegar o Cruzeiro fora de casa. O Cruzeiro desesperado na lanterna do Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar de qualquer maneira dentro de casa, né? Uma vez que o Arthur Jorge deve estrear pelo Cruzeiro. O Corinthians vem na 11ª posição com 10 pontos, né? O Corinthians aí
pega o Fluminense no Maracanã, um empatezinho ali tá maravilhoso. O Internacional vem em 12º com 8. O Internacional, ele vai pegar o São Paulo dentro de casa, o empate também não seria nada mal. O Atlético Mineiro em 13º com 8 também. Aí é uma galera com 8, tá, gente? O Atlético Mineiro tá com 8 também, pega a Chapecoense fora de casa. Se a Chape der uma porrada no Atlético Mineiro, seria muito bom. 9, 10, 11, 12, 13 é que eu não marquei, tá, gente? 14º, Bragantino com 8, pega o Urubu em Bragança Paulista. Jogo duro aí pro Bragantino, porque o Urubu tem um time forte, a gente não precisa nem falar, né? 15º, a Chape com 7 pontos. Vai pegar o Atlético Mineiro dentro de casa. Uma vitória da Chape não seria nada demais. 8, 9, 10. A Chape só chega a 10 pontos, não ultrapassa o Vasco. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em 16º, o Santos com 7 pontos pega o Remo dentro de casa, que está na zona de rebaixamento. Aí abre a zona de rebaixamento. O Botafogo com 6 em 17º, o Mirassol em 18º com 6, Remo em 19º com 6 e o Cruzeiro na lanterna em 20º com 4 pontos. Pessoal aí desesperado aí, cara, clubes desesperado aí na zona de rebaixamento. Pessoal, vamos falar da partida de hoje, né? O Vasco vem com 4 desfalques praticamente, porque Puma Rodrigues e Andrés Gomes são desfalques certo. Andrés Gomes servindo a seleção colombiana, e mesmo que não tivesse suspenso com o 3º cartão amarelo, não conseguiria chegar a tempo, tá? Para disputar a partida de hoje. O Andrés Gomes acho que só consegue chegar amanhã. O Andrés Gomes ele entrou no segundo tempo das 2 partidas que a Colômbia disputou na data FIFA. Já o Puma Rodrigues, ele não entrou em jogo nenhum da seleção uruguaia. Aí eu não sei porque que essas seleções convocam a porra dos jogadores, já que não usam, os caras não entram para jogar, né? E o Puma Rodrigues vai chegar só no final da noite de hoje, então não dá tempo dele jogar a partida de hoje também. Ele poderia ser improvisado na lateral esquerda, já que o Cuiabano não joga, mas não dá tempo do Puma Rodrigues chegar. Então o Puma Rodrigues se apresenta amanhã no CT Moacir Barbosa. Cuiabano sentiu o posterior da coxa, aqui perto da região do glúteo, e o Spinelli também é desfalque, né? Porque teve uma torção de tornozelo. Os 2 atletas aí serão preservados para a partida de hoje e serão preparados aí para a partida contra o Botafogo no sábado em São Januário. A escalação do Vasco deve ser com Léo Jardim, Paulo Henrique, a provável escalação, tá? Paulo Henrique na lateral direita, Alan Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes e Nuno Moreira vai jogar do lado esquerdo hoje na posição dele original. Aí na frente teremos ali o Marino Inestrosa, que pegou a vaga do Andrés Gomes, deslocando Nuno Moreira para o lado esquerdo. Marino, Nuno, espetado no ataque ali o David, né? Que não é esse homem gol, mas é o que a gente tem para hoje. Pendurado com 2 cartões amarelos, só o Puma Rodrigues, que não joga hoje, tá, gente? Puma Rodrigues não joga hoje porque não dá tempo dele chegar. Agora o Curitiba também tem muitos desfalques, né? Primeiro vou falar aqui a escalação do Curitiba. O Curitiba deve vir com Pedro Rangel no gol, JP Sherman, Jaci, que faz a zaga de hoje, com Thiago Kozer, que toma o lugar aí do God of Zaga, o Michael, né? Nosso grande Michael. Está suspenso, cartão vermelho, foi expulso na rodada passada. Bruno Melo, William Oliveira ou Vini Paulista, Sebastião Gomes e Josué, Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Atenção aí com Pedro Rocha aí, que esse cara é foda. Técnico aí Fernando Seabra. Os desfalques são Pedro Morisco, cirurgia no ombro direito, o Rodrigo Rodrigues, cirurgia no joelho, está se recuperando de cirurgia no joelho. O Michael suspenso, né, o God of Zaga aí suspenso com cartão vermelho, cumprindo suspensão automática. Breno Lopes, cara, lombalgia, um grande desfalque aí para o Curitiba. Curitiba também com desfalques aí muito importantes. Breno Lopes e o Alisson.
Desculpa, o Alisson, né? Mialgia no adutor esquerdo. Pendurados aí é o Lavega e o Lucas Ronier. Então aí, cara, a vida do Curitiba também não tá fácil não, tá? O Curitiba que ele tem aí uma campanha dentro de casa com 2 derrotas e 1 vitória. Ou seja, o Curitiba não é um bom anfitrião, cara. O Curitiba dentro de casa ele costuma ratear. Parece que ele dá mais problemas ali como visitante, tá? Curitiba ali, ele é mais perigoso ali como visitante. Agora, como mandante das partidas, a performance dele não é nada boa. 2 derrotas e 1 vitória. Tomara que essa máxima aí, né, permaneça hoje, se faça presente hoje lá no Couto Pereira. Pessoal, notícias do Vasco da Gama aqui. O Renato está preocupado com a defesa vascaína, é aquilo que eu venho falando aqui já há muito tempo, né? Ele aproveitou aí a data FIFA para tentar acertar a defesa do Vasco da Gama, que o ataque está fazendo gol. O ataque está até correspondendo. Na verdade, cara, o ataque ele está sendo muito auxiliado pelo meio campo do Vasco. O Andrés Gomes vem performando bem. O David até que voltou a fazer gol, né? O Cuiabano, lateral esquerdo, também tem feito muitos gols aí. A gente tem tido gols de zagueiro. E o atacante que tem, né, performado bem quando tem entrado é o Spinelli, é o Claudio Spinelli que entrou aí contra o Fluminense e marcou um gol decisivo, o gol do empate que originou aí a virada em cima do Fluminense. E o Spinelli não joga hoje, né, cara? Então, assim, o meio-campo e as laterais têm ajudado muito o Vasco aí nessa quantidade de gols aí feitos pelo ataque. Só que a defesa, em contrapartida, toma muitos gols, cara. A defesa do Vasco tem tomado gol demais. E eu tenho falado aqui nos vídeos anteriores que tem que acertar isso. É muito gol de bola aérea, é muito gol de falha individual. Seu Hugo Moura, pelo amor de Deus, tá? Presta atenção no serviço, presta atenção no que você faz. Os zagueiros ali, principalmente seu Robert Renan, tá? Cuidado, não dribla na frente da área. Na frente da área não é lugar para driblar. Cara, anteceder os problemas. Sabe como é que é? Tipo assim, é pensar, porra, se eu der um passe aqui na defesa mais assim, audacioso para o companheiro, eu posso deixar o companheiro em risco e ele não conseguir pegar a bola. Ou se eu tentar driblar aqui na frente da área, eu posso perder a bola e comprometer aqui a nossa defesa e a gente acabar tomando um gol. É só pensar, raciocinar antes de fazer a merda. É só isso, cara. Antecipar os problemas, tá? Então o Renato aí tentou aí ajustar a defesa durante a data FIFA. Vamos ver se ele conseguiu, né? Como eu falei, Puma Rodrigues e Andrés Gomes não chegam a tempo. Andrés Gomes está suspenso mesmo. E o Vasco vai pegar uma sequência daqui, cara, pro final do mês de abril, bem árdua, tá? Jogos aí com 3, 4 dias de intervalo e vai ser complicado pra caramba. Ó, o Vasco pega o Coxa hoje, dia 1º, dia da mentira. Depois pega o Botafogo já no sábado, no dia 4, em São Januário, tá? Depois o Vasco estreia na Copa Sul-Americana, enfrentando o Barracas da Argentina, no dia 7, lá no estádio do Banfield, Santiago Sola, se eu não me engano, o nome do estádio. Depois o Vasco retorna da Argentina e vai lá no Mangueirão para pegar o Remo, tá? No dia 11. Depois o Vasco pega o Audax Italiano pela Sul-Americana de novo, dentro de São Januário, no dia 14, ó, intervalo de 3 dias aí. Depois pega o São Paulo no dia 18, São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, 4 dias de intervalo. Depois pega o Paysandu pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, lá no Mangueirão, tá? Não tem data definida, pode ser que seja dia 22, tá, gente? Já que vai ter o show do Guns N' Roses, então eles têm que colocar o piso no gramado ali até o dia 23. Então, acho que essa partida aí o Papão pediu para ser no dia 22. Então, a 18, 19, 20, 21, 22. 4 dias de intervalo também. Aí depois pega o Corinthians lá na Arena Neoquímica no dia 26. 4 dias de intervalo também pelo Campeonato Brasileiro. E depois volta a jogar
pela Copa Sul-Americana no dia 30 contra o Olímpia em São Januário, dia 30, dia do meu aniversário. O Vasco pegando o Olímpia em São Januário, 4 dias depois, intervalo aí de no mínimo 3 a 4 dias aí, cara, de um jogo pro outro aí. Maratona aí árdua no mês de abril inteiro que o Vasco vai ter, não vai ser mole não, tá, pessoal? Vai ter que ali ter muita inteligência na hora de escalar as equipes ali, dependendo das competições. Quanto o Barracas, deve ir um time alternativo, né? O Renato já antecipou. Pessoal, para finalizar o vídeo, falar do ex-meio atacante Tita, né, cara? Ídolo vascaíno aí, faz aniversário hoje, 68 anos. O Tita que eu tive o prazer, eu trouxe o jogo aqui de 87, Jogos da Minha Vida, golaço lá que ele fez do título de 87 em cima do Urubu. Ele que era ídolo do Urubu, virou a casaca, virou ídolo vascaíno, 68 anos do seu Milton Queiroz. O Tita jogou em 1987, campeão carioca, e jogou de 89 a 90. Eu não lembrava, cara. O Tita jogou no Vasco. Ele foi para o México, ele jogou no México, virou ídolo no México, e depois acho que ele voltou para o Vasco para encerrar a carreira. Só pode, em 89 a 90, foi campeão brasileiro em 89. O Tita que enquanto jogou no Vasco fez 82 jogos, 35 gols, 11 assistências. Como eu falei, campeão carioca, campeão brasileiro em 89, Ramon de Carranza em 87, Copa Ouro dos Estados Unidos em 87 e também integrou a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990, aquela seleção lá que tomou o gol do Canidia lá nas quartas de final e foi eliminada pela Argentina, né? Nosso grande Tita aí, grande meio atacante Tita, fazendo aniversário hoje. Saúde pro Tita, paz, muitos anos de vida ainda. Tudo de bom pro nosso ídolo Tita aí. Gente, daqui a pouco tem Vasco da Gama. Esse vídeo vai subir por volta aí de 4 horas da tarde. Assiste, por favor, que eu preciso muito das visualizações de vocês, da audiência de vocês, pois sem vocês eu não sou ninguém. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Mais tarde eu volto pro bem ou pro mal, tomara que seja pro bem, pra gente comemorar. Eu fui.